Eu sou a Samantha, sou aqui da Raro, então sou arquiteta de proteção de dados aqui, né? Entrei recente aí, estou desde janeiro com o pessoal. Eu sou também mentora, né, na empresa Compass Data Protection. Eu trabalho também como professora de governança de dados, então, assim, LGPD, proteção de dados, privacidade é um tema que eu realmente amo trabalhar, né, gosto bastante, então eu me envolvo em muitas coisas. Além disso, estou trabalhando, estou fazendo também pesquisa voluntária no DTEC, que é um grupo, né, que vai trazendo temas, né, para a gente poder discutir de muitos desafios da área jurídica e que envolve tecnologia. Então, é bem legal que o público é bem diverso, né, tem juízes e várias outras pessoas, assim, para a gente poder discutir coisas que envolvem, né, a área jurídica, mas também a tecnologia. E eu estou atuando também na diretoria da Funsoft, na vertical de LGPD, mas dentro da diretoria de Direito e Tecnologia. Então vai ser bem legal aí esse outro trabalho que a gente vai fazer de parte de LGPD junto com os associados da Funsoft. Então aí de uma forma geral, assim, um pouquinho sobre mim. Bom, e a ideia, pessoal, é ser um bate-papo mesmo, então vocês podem interromper, tá? Podem fazer perguntas pelo chat, estou com o chat aberto aqui também, pode abrir o áudio e perguntar, que a ideia é que a gente consiga também trocar experiências, né? Que, de repente, tem pessoas de outras empresas aqui que também podem contribuir com o que tem feito ou trazer outras dúvidas, então podem realmente ficar à vontade. A ideia, então, é a gente trabalhar falar, né, um pouquinho do cenário atual, né, qual que é o contexto e o porquê que essa lei, né, ela foi sancionada, né, e por que ela está vindo agora. Dar uma visão geral da LGPD, né, eu acho que é importante para a gente saber tanto do ponto de vista de colaboradores, né, de empresas, como também titulares dos dados. Afinal de contas, a gente utiliza diversos aplicativos, a gente compartilha os nossos dados também. Então, isso também é importante. E passar rapidamente uma proposta de metodologia de adequação para quem vai começar por agora, né? Vou começar e aí o que eu tenho que fazer? Então, é mais para dar um norte, né? Aqui o tempo é mais curto, então não dá para aprofundar tanto, mas pelo menos a gente pode dar um norte aqui de onde a gente pode começar. Bom, não é segredo de ninguém que a gente, né, produz muito dado diariamente, é muita coisa que a gente produz, né? E só para vocês terem uma ideia, né, eu trouxe essa visão geral aqui do que é produzido de dado em um minuto, né? Então, é muita coisa. Só de posts no Instagram são 347 mil stories. Então, é muita coisa que é produzida diariamente. E a previsão já é que vai dobrar, é exponencial, vai dobrar mais ou menos a cada 2 anos a quantidade de dados que nós vamos ter. Então, com isso, vem aquela questão, né, de, nossa, por que a gente está usando tantos dados e por que esses dados estão ficando cada vez mais importantes na nossa vida, né? Inclusive, em uma das notícias, né, da The Economist, ele tem esse slogan, né, que ficou bem famoso, que os dados são o novo petróleo, né? E, na verdade, a iniciativa, né, e a discussão sobre isso é que, na verdade, os dados são até mais valiosos, porque quando você utiliza, né, o petróleo, você tem ali uma questão que é finita. E os dados, às vezes, quanto mais você trabalha ele, mais você consegue extrair de informação desses dados, né, em alguns momentos. Então, às vezes, ele consegue até superar e ser ainda mais valioso, né, do que petróleo, na verdade. E tem temas que estão surgindo, como o Infonomics, né, está ficando bem discutido aí, que é a ideia da monetização desses dados, né, que é a monetização direta, né, onde você tem ali no mercado, né, de dados e você oferece a sua base de dados de alguma forma, e tem também a monetização indireta, que é quando você vai utilizar aqueles dados para prover algum tipo de serviço. E eu trouxe aqui 2 exemplos, só para poder deixar assim, um pouquinho mais claro, né, o que seria esse contexto. A Conesso, a Pirelli, na verdade, né, lançou um produto que seria a Conesso, que é justamente nesse sentido, né? Eles têm ali uma coleta de dados de uso, né, dos pneus, e aí eles queriam monetizar de alguma forma aquele tipo de dado, né? E a ideia foi que eles construíram um app que vai analisar aqueles dados todos e vai prover para o dono, né, do veículo, algumas informações como troca, como manutenção, várias outras coisas ali a respeito do carro. Então, esse é um tipo, né, de infonômicos onde você tem os dados e você, de alguma forma, consegue monetizar essa informação, esses dados. E tem um outro lado, né, que está sendo extremamente discutido, que é a ideia de aquisição
de empresas centradas em dados, né? A discussão muito forte que está tendo ultimamente, né, é o caso do Google e do Fitbit, em que o Google comprou a Fitbit e aí a preocupação é, ok, o Google está comprando a Fitbit por conta do recurso, né, do wearable mesmo, ou por conta da base de dados de saúde que essa empresa tem. E aí eu até deixei aí para vocês como uma fonte, tem esse podcast da Docracia, que falam muito sobre essa aquisição, sobre várias outras, inclusive, né, vários outros exemplos, como o LinkedIn, que foi comprado pela Microsoft, né, e que a ideia foi também comprar a questão da base de dados. Então, está sendo muito discutido esse ponto justamente para entender, né, que a ideia realmente é o conjunto e não simplesmente ter acesso aos dados e depois utilizar esses dados. Porque o questionamento, muitas vezes, é de que a empresa compra, né, a empresa, ou uma empresa compra outra, por conta da base de dados, né? Inicialmente tem essa negação e tal, mas depois começa a atualizar a política de privacidade, para dar um pouquinho mais de liberdade para a empresa utilizar aqueles dados. Então, vai começando a ter essa evolução. Então, é muito nesse sentido que está sendo discutido esse ponto. E aí, já para deixar, ao longo da apresentação, eu vou deixando para vocês algumas dicas, né, para quem quiser aprofundar no assunto, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema. E a primeira dica é esse documentário, A Era dos Dados, é fantástico, tá? Para quem não assistiu, assista, é bem legal. E tem uma outra, que é o Dilema das Redes, né, que vai mostrar muito do uso dos dados, como, né, eles fazem esse tipo de análise, o que acontece por trás, né? E esse documentário, ele foi feito por pessoas que já trabalharam nessas empresas, então traz uma visão bem legal desse ambiente, né? Então, para quem não assistiu, também fica a dica. E mais alguns TED Talks, que é justamente para poder trazer para a gente questionamentos, né? Não que seja verdade, seja mentira, né? Está certo, está errado, mas é trazer questionamentos, né? Esses dois são alguns do que defendem muito, né, que os dados são nossos, né, nós deveríamos receber por eles, né, então traz muito essa ideia de que às vezes as empresas estão lucrando com os nossos dados, né, e aí no caso nós que somos os donos deles, a gente não recebe nada por isso. Inclusive tem uma empresa que é a Ubid, que tem muito dessa ideia, que é uma empresa, né, que vai fazer ali avaliação, pesquisa de mercado, né, encomendas também de pesquisa de mercado, e aí você pode entrar lá, né, e aí você vai responder pesquisas. E os seus dados eles vão ser anonimizados, ou seja, ninguém vai conseguir saber que você que respondeu aquela pesquisa. E aí você recebe dinheiro, né, toda vez que você responde essas pesquisas. Então, seus dados estão sendo utilizados, mas você está recebendo por isso. É muito nessa ideia, né, de trazer aí a privacidade, a proteção dos dados e também esse questionamento, né, de que a gente deveria receber pelos nossos dados. E na sequência, né, da gente falar um pouquinho mais de cenário atual, tem também questões de IA, né, que está sendo cada vez mais utilizado, está evoluindo bastante, e com essa evolução vem muitas preocupações, tanto jurídicas, né, quanto tecnológicas, quanto de segurança da informação, uma série de questões. Em uma das conferências, o Elon Musk até comentou, né, que na visão dele, todas as empresas, né, que trabalham com IA deveriam ser reguladas, né, justamente pela preocupação do potencial desse tipo de tecnologia e que hoje a gente ainda não sabe, né? Então, tem pesquisas que estão tentando compreender, né, o uso desse tipo de tecnologia para guerras, né? Tem até uma questão de drones, né, com IA para poder vigiar fronteiras. Então, assim, será que vai ser possível a gente colocar na mão da inteligência artificial a decisão de fazer algum tipo de ação voltado mais para a guerra, por exemplo, né? Como que seria isso? E na sequência, né, desse tipo de questionamento, vem a responsabilização, né? E se aquele drone, por exemplo, né, ou qualquer outro produto, né, se ele errar, né, se ele não fez a análise correta do cenário, de quem que é a culpa? Quem vai ser responsabilizado, né? Essa é uma das principais discussões que tem no meio jurídico e que as pessoas ainda não compreendem como vai ser. Vai responsabilizar a empresa, vai responsabilizar o desenvolvedor que desenvolveu aquele algoritmo, vai responsabilizar o cientista de dados que selecionou a base, tratou aquela base. Como que vai acontecer isso? Né? Então, é muito desse questionamento que está acontecendo hoje. E
Uma das pesquisas, né, que eu venho acompanhando é essa Moral Machine, onde a ideia é analisar exatamente isso, né? Decisões automatizadas, né, que são tomadas por carros. Se tiver que tomar uma decisão entre matar uma pessoa que está à frente, né, ou desviar dessa pessoa, bater na mureta e matar quem está dentro do carro, qual que é a decisão que o carro, né, autônomo deveria tomar? E aí tem essa pesquisa, né, desse Moral Machine para entender qual seria a decisão, né, que dentro da sociedade seria aí a mais aceitável. E lá, inclusive, quem for acessar, né, vocês vão encontrar que tem uma análise por região. E de região para região, país para país, isso muda muito. Né? Em alguns países, uma mulher grávida, né, ela deveria ser poupada, e às vezes um cachorro não, e aí tem diferenças, isso é muito interessante. Então a ideia é muito isso, sabe? Tentar entender o que é ético ali nesse cenário, considerando a região. E aí as montadoras, inclusive, né, já se posicionaram que vai proteger sempre quem está dentro do carro. Até porque também eu acho que imagino que não venderiam carros, né, se fosse diferente. Então tem muito esse questionamento, ok, tomou a decisão errada, de quem é a culpa, né? Outro ponto que é super discutido é com relação à aplicação de IA em outros setores, né? E um deles, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder discutir, mas um deles é a IA em processo seletivo, né, na área aí de RH, onde tem uma base de dados, né, dos perfis das pessoas que já passaram por um cargo, né? E aí, nessa análise, eles tentam entender qual que é o perfil que dá mais certo ali naquele tipo de cargo, né? Para poder ser mais assertivo quando vai tentar buscar um perfil para poder substituir ou para complementar, enfim. Só que esse tipo de análise traz um desafio muito grande, um risco muito alto, que é o do viés algorítmico, né? Que é justamente você pegar uma base e aí você treinar, né, aquela inteligência artificial, e aí você, às vezes, não analisa resultados e você pode ter ali algum tipo de preconceito, né, que é o que a gente chama de viés algorítmico, que vai privilegiar alguma característica em detrimento de outra. E aí, eu tive uma palestra, inclusive, com uma pessoa que trabalha exatamente com isso, e que eles têm um time de cientistas de dados que eles desenvolvem IA para detectar vieses dos algoritmos. E justamente para indicar que isso aqui é um viés que deve ser tratado. E aí eles fazem um tratamento daquele viés para que ele não impacte mais nos resultados, né, do IA para o processo seletivo. Então, é uma dos desafios, né, que é o viés algorítmico. E assim, temos vários exemplos, tá? Eu peguei só alguns para poder deixar vocês aí também com esse desafio aí na cabeça, até para poder refletir também, porque eu acho legal. Mas tem esse caso também que foi lá nos Estados Unidos, que eles fizeram, né, com o IA, a análise das pessoas, né, de reincidência, e aí acabou que, depois de um tempo, eles começaram a perceber que as pessoas de pele mais escura tinham penas mais pesadas, né, do que as pessoas de pele mais clara. E eles começaram a tentar entender por que esse sistema estava sempre fazendo isso. E aí, o que eles entenderam? Que a base de dados que eles pegaram foram de processos antigos. E os processos antigos já carregavam esse preconceito. Então, o que esse sistema estava fazendo era perpetuar esse preconceito, ou seja, ter esse viés, né, algorítmico, e que é o que está sendo bastante discutido de como, inclusive, detectar e como resolver. E aí, para trazer, né, mais, para quem quiser saber mais, né, e entender mais desse assunto, assim, que é fantástico e é muito difícil, tem esses dois TED Talks, né, da Cat O'Neill, que é relacionada a Big Data, né, e esse sobre relacionada à ética na coleta de dados. Porque tem uma questão também de você pode fazer tudo, você como empresa pode coletar vários dados, né, mas o que realmente eu posso utilizar e o que realmente eu preciso? E é aí que vem a questão de proteção de dados, né, de privacidade, da gente começar a refletir sobre esses pontos. E um outro documentário que eu sugiro, né, para quem quer mergulhar um pouquinho mais nessa questão, né, de viés algorítmico, é o Coded Bias,
que é um documentário fantástico que vai falar muito sobre viés algorítmico, né, nas demais áreas. Então, sim, eles exploram muito todas as fontes que vocês podem imaginar relacionadas a viés algorítmico. Então, eu sugiro aí, é muito, muito bom esse documentário. Bom, e além disso, né, desse tanto de inovação, muitas coisas novas surgindo, a gente também tem uma evolução na área de segurança da informação, mas não tão positiva assim, porque a gente começa a ter muito mais incidentes de segurança, porque o valor dos dados está cada vez mais alto, né? Então, um ponto assim de todos que eu acho mais crítico são os ransomwares, né, que são malwares que criptografam todos os dados, né, não só da sua máquina, mas tudo a que você tem acesso. Então, para a operação de uma empresa, né? A JBS passou por isso há umas semanas atrás, a Honda passou por isso no ano passado e parou a operação dessas grandes empresas por conta de ransomware. Então, é muito sério, né? E impacta muito, muito mesmo, além de outros, né, como phishing e demais questões aí voltadas para a segurança. E é nesse contexto todo que nasce essa questão de LGPD, né, e também de outras legislações no mundo. A LGPD em si é uma norma, né, que vai regulamentar proteção de dados pessoais. Ela foi sancionada em setembro, né, de 2020, e somente a parte do texto da lei. E a parte de sanções, ou seja, a aplicação de multas, ela começa a partir do próximo mês. Agosto já podem ser aplicadas multas com base na LGPD, tá? E a gente já tem, inclusive, a nossa ANPD, né, já está em exercício, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai regulamentar, né, toda a parte de análise, né, incidentes e várias questões. Então, já tem no site, já tem muita coisa bacana lá, e eles são muito ativos nas redes sociais, publicam muita coisa no LinkedIn, no Instagram, para que toda a questão de proteção de dados chegue, né, até as pessoas, até as empresas. Então, é bem bacana, tá, a atuação deles. E aí, por que então, né, é importante a gente se preocupar com essa lei? Tem a questão da reputação da empresa, porque você ser vítima aí de um ransomware, de um vazamento de dados, acaba ficando marcado mesmo, né? E aí a reputação da empresa ela pode ser muito impactada. As próprias sanções, né, a gente vai ver sobre as sanções e elas são pesadas, não somente a partir de valores mesmo, mas questões de bloqueio de base de dados, então são pesadas. Deixar transparente no tratamento de dados. Acaba que você tem essa confiança, né, do seu titular, ele começa a confiar na marca. E também empresas elas podem ser barradas em alguns mercados, né? Então, principalmente para empresas que prestam serviço para outras empresas, existe lá um processo de auditoria, um processo de avaliação de fornecedores, e aí se você não passar, né, se você não tiver aí os controles de segurança, né, e as questões de privacidade e proteção de dados, acaba que você pode sim ser barrado, né, de fechar contratos com essas empresas. Além de ter vantagem competitiva, né? Porque trazer aí a privacidade, a proteção de dados e manter as funcionalidades não é um trabalho simples, não é fácil, né? Vai exigir muita criatividade, um time muito diverso para conseguir chegar nas melhores soluções. Então, isso vocês vão poder realmente usar, né? Olha, a minha empresa já está adequada à LGPD, nós temos uma solução nesse sentido que também trabalha com proteção de dados. Então, assim, é válido e tem que ser utilizado com vantagem competitiva, porque não é algo que é simples, né? Não é algo que é fácil. E aí, só mostrando para vocês, né, que a LGPD, mesmo não estando em vigor a parte das sanções, ela já está sendo citada nos processos. E a primeira delas, e que ficou super famosa, e que é case de estudos, né, acho que para sempre aí, é a Cirela, que foi uma empresa que foi penalizada já considerando a LGPD. Então, o que aconteceu, né? A Cirela coletava vários dados, né, das pessoas que compravam apartamentos, né, imóveis, e acabou que assim que a pessoa comprou um imóvel, ela começou a receber, né, ligações de pessoas da área de design de interiores, de seguros, de um monte de coisas, e aí a pessoa quis entender por que eu estou recebendo esse tanto de contato, como que vocês souberam que eu comprei esse apartamento, etc. E aí descobriu que, na verdade, era a Cirela que estava compartilhando esses dados indevidamente. Outros casos, né, que estão chamando muita atenção é a área de RH, né? Então,
questões trabalhistas estão aí liderando muitas ações, além de outras, de várias áreas, tá? Mas o RH, a área de trabalhista, né, acabou chamando um pouco a atenção pela quantidade. E também, se você for no Reclame Aqui, digitar LGPD, já tem muita reclamação lá, muita. E às vezes as pessoas também estão tentando já gerar evidências, tá? Então, por isso que as empresas estão muito preocupadas com o que está aparecendo no LinkedIn, no Reclame Aqui, porque às vezes, né, tá ali postando para gerar evidência para poder abrir, né, um processo futuramente de que a empresa não respondeu dentro do prazo, né, determinado pela ANPD, que foi de 15 dias. Então, tomar cuidado aí com esses pontos também. E essa daqui, inclusive, eu incluí hoje na apresentação, né, que é da Drogasil, que foi multada em R$ 500 mil por conta de coleta indevida de biometria das pessoas. Né. Então, estava tentando coletar biometria em troca de descontos, etc., e acabou identificando irregularidades aí, e acabou tomando essa multa bem alta. E nesse contexto todo, né, qual que é a vantagem, então, da gente ter uma legislação dessa, né? Na minha visão, isso aqui é até uma opinião pessoal, porque eu acho que a LGPD ela ajudou a definir, né, as regras e deixar tudo muito mais claro. Porque antes tinha, né, ainda tem no caso, né, Marco Civil da Internet, tem outras legislações, e aí você tem, né, o Código de Defesa do Consumidor, mas agora a gente tem uma única e a gente consegue, né, trabalhar com essa legislação. Não que as outras não existam mais, que elas vão continuar, tá? Mas nessa aqui a gente tem muito claro o que deve ser feito. E isso ajuda muito para que a gente possa analisar riscos internos, né? Então, a gente pode descobrir, às vezes, que dados que a gente coleta a gente nem utiliza, então a gente está correndo um risco à toa. Então, esse tipo de engajamento, né, e de discussão é que eu acho que é um dos pontos mais válidos. E no caso, se você tem um risco, você identifica aquele risco, né? E aí a organização entende que é um risco que deve ser corrido mesmo, vamos correr esse risco, o que a gente vai ter que fazer? Uma resposta a incidentes, né? Ok, a gente pelo menos já conhece o risco. Se ele realmente acontecer, como que a gente vai lidar com ele? Então, esse tipo de análise é que a gente começa a fazer quando a gente começa a discutir realmente, né, as questões de LGPD. E aí, então, mergulhando mesmo, né, nos conceitos principais, eu vou trabalhar aqui muito superficialmente, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, tá? Pode abrir o áudio também, daqui a pouco eu dou uma olhadinha ali no chat. Mas eu vou passar principalmente, né, questões de dados pessoais, de bases legais, princípios, que são pontos-chave dentro da LGPD, e que vocês vão ouvir bastante, tá? E no caso de dados pessoais, né, o que é ali o centro, né, da questão de LGPD, o que é isso, né? O que são esses dados pessoais? Dado pessoal, na verdade, é qualquer informação que seja relacionada à pessoa, né, e que possa te identificar. E aí de duas formas, né, de identificada e identificável. Identificada é quando tem um dado só e eu sei quem é aquela pessoa, um CPF, um número de telefone, etc. Identificável é quando eu junto um conjunto mesmo de informações e aí eu consigo saber que aquela pessoa é ela mesma, né? Tem um exemplo do professor Parentoni, que eu não esqueço mais, né? E eu falo sempre quando eu vou falar sobre esse assunto, porque não me deixa mais esquecer o que é um dado pessoal. E que dado pessoal pode ser qualquer coisa, até mesmo uma calota de carro. Né? O Google tomou uma multa, não me lembro, não sei muito bem do caso, mas o cenário foi que a esposa, né, uma esposa foi procurar o endereço de uma amiga no Google Maps, e aí ela identificou que o carro do marido dela estava na garagem. E aí, como que ela conseguiu ter tanta certeza, né, que seria o carro do marido? Porque a calota era customizada. Só ele tinha aquela calota. Então, aquela calota virou um dado pessoal porque caracterizou ele, caracterizou o marido dela e ela conseguiu descobrir que era ele. Então, só para vocês entenderem que qualquer coisa pode ser um dado pessoal, né? Não simplesmente aquele que a gente já tem conhecimento. E, além disso, ainda temos os dados pessoais sensíveis, né? Que são os dados pessoais que, se, né, tiver algum tipo de vazamento, ele pode causar um dano muito sério para o titular, né? E aí, esses dados pessoais, eles estão em origem racial, opinião política, biometria, né, orientação sexual. Todos esses dados, quando são necessários ser coletados, eles realmente necessitam de um nível de segurança muito maior, porque se
vazar, né, o prejuízo para o titular dos dados, ele é grande, né? Pensando aqui em exemplos, né, se você tem lá uma autenticação em algum aplicativo via login e senha, se essa empresa falar, olha, vazaram os dados, troca o seu login e senha, você vai lá e troca. Agora, se for biometria, aí complicou, né? Então, você tem os seus dados biométricos na mão de qualquer um agora. Então, por isso que, às vezes, o nível, o risco, né, de coletar esse tipo de dado é maior, porque o nível de segurança exigido também vai ser muito maior. E quando a gente fala de tratamento de dados, pessoal, é exatamente tudo. Tudo que você fizer com esse dado pessoal, ele vai estar dentro da LGPD. Então, coleta, acesso, reprodução, até mesmo a exclusão. Então, o tratamento de dados, ele compreende desde a coleta até, né, passando por todo o ciclo de vida do dado e até mesmo a sua exclusão. E nesse ponto, eu queria falar de 2 temas que vocês vão ouvir bastante, né, nessa questão de LGPD, que é mapeamento de dados e fluxo de dados, né. O mapeamento de dados, a ideia é que você consiga identificar quais dados você tem na organização. Porque se você não tem uma visão geral do cenário, não tem como você saber se você está adequado à LGPD ou não. Ou se você, às vezes, nem sabe quais os dados, né, que são coletados. Então, esse mapeamento de dados é justamente para fazer isso, né? Vamos lá no time do marketing, vamos saber quais são os dados que eles utilizam. E aí você vai mapear todos os dados, todos os processos, todas as ferramentas com quem eles, de repente, compartilham esses dados, né? Toda essa análise tem que ser feita. E o entendimento do fluxo dos dados. Então, vamos pensar, né, nesse exemplo que eu até coloquei aí, que o marketing faz um evento e aí convida várias pessoas e aí você tem essa base de dados ali no marketing. E o marketing, ele vai lá e carrega essa base de dados para um CRM, aonde nesse CRM o time de vendas consome esses dados para, né, gerar ali lead e conseguir tentar fechar alguma venda. Quando você tem esse tipo de esse tipo de análise, é o fluxo de dados que você está analisando, né? Onde que ele inicia até onde ele vai, por quais times ele está passando. Mas agora, se você, em algum momento desse cenário, tem algumas bases de dados separadas, por exemplo, o time de marketing tem essa base de clientes aqui na área deles, e aí eles compartilharam com o time de vendas. Só que aí a gente vai começar a ter uma descentralização desses dados, e os dados começam a ficar desatualizados. E para a LGPD, né, a qualidade de dados é um dos princípios que a gente vai falar ainda, mas tem um ponto principal, que se você receber, né, uma garantia, uma solicitação de garantia de direitos, que aquele titular não quer mais receber o contato do time de vendas, né, dessa empresa. E aí, no time de marketing, eles receberam isso e excluíram, não vão mandar mais comunicados. Mas o time de vendas está sabendo disso? Né? Está atualizada a mesma base? Porque se não tiver e o time de vendas entrar em contato, é passível de multa, né, porque não garantiu um direito que está previsto na LGPD. Então, por isso que essa parte de mapeamento, de fluxo de dados, de entendimento, é tão importante para analisar os riscos que tem ali, né, dentro da organização. E falando, então, né, dos pontos que são analisados no mapeamento, nós temos, então, princípios, né, que são todos esses 10. Eu vou falar rapidamente deles, tá? Porque eu acho que essa parte de princípios é uma das mais fundamentais, né, que vocês vão ouvir bastante, inclusive. E o primeiro deles é a finalidade, né, que é justamente por qual motivo você tem que coletar esse dado. Né? E um exemplo que ficou muito na minha cabeça foi do Face App, né? Na época fez muito sucesso, né? Do pessoal tirando foto e ficar lá envelhecido. Mas aí depois eles descobriram que a finalidade, na verdade, era outra, né? Essa foto era simplesmente para chamar atenção, mas o compartilhamento desse dado, né, era feito de várias formas para várias empresas, né? Inclusive tem alguns artigos que falam que esse aplicativo tinha acesso até os seus e-mails, né? Então, é algo que é muito sério, né? Porque a finalidade era uma e, na verdade, estava sendo utilizada para uma outra totalmente diferente, que já cai na adequação, que é o segundo princípio, que é a ideia de que o processamento do dado está sendo feito de acordo com o que foi definido, né, inicialmente. E um dos casos que mais me chamou a atenção foi esse do metrô, né, de São Paulo, que instalou várias câmeras, né, lá, e aí quando as pessoas chegavam, né, a ideia que você tem câmera, então é para segurança.
Porém, a ideia dessas câmeras era para analisar o rosto das pessoas e pegar ali a expressão das pessoas, né? E analisar se a pessoa está triste, se ela está com pressa, se ela está com raiva, se ela está feliz, e direcionar propagandas, né? Colocar uma propaganda especificamente para aquela pessoa que está com aquela sensação, com aquela expressão de chateado, triste, de feliz, etc. Né? E aí ninguém sabia disso, né? Então você estava sendo analisado sem nem mesmo saber que isso estava acontecendo, né? Outro princípio é o livre acesso, então a gente vai precisar garantir, né, esse livre acesso aí aos dados. E uma ideia já é o que o Instagram, o Facebook já faz, inclusive, né, que é uma forma de você baixar os seus dados. Então você tem que ter acesso às suas informações. Outro princípio é a necessidade, né? Então, casa muito com a finalidade, né? Então, eu realmente preciso coletar esse dado para poder alcançar o objetivo que eu defini, né? Então, assim, eu até coloquei um exemplo de tipo, vou fazer o meu cadastro num app de delivery e aí ele pede o nome do meu cachorro. Aí você já causa aquela estranheza, tipo, por quê? Qual que é o sentido, né? Para aquela finalidade ali, para aquele objetivo, qual que é o sentido de ter esse tipo de dado, né? Então, é muito nessa ideia da gente ter exatamente os dados que a gente precisa para a finalidade que foi definida. E um aqui que é muito discutido também é a qualidade dos dados, né? Quando você tem exatidão, quando você tem clareza dos dados, e dados atualizados principalmente, né? Você tem menos chances de tomar decisões erradas, né? Então, quando você tem uma base de dados que você não confia, quando você toma uma decisão baseada nesses dados, já vai ficar com o pé atrás, né? Será que tá certo? Será que não? Né? Então, a ideia justamente é essa, né? De a gente ter esses dados confiáveis para que a gente possa tomar decisões assertivas. E aqui eu até coloquei um gráfico de uma pesquisa feita pela Funsoft, eu coloquei a fonte aqui para quem quiser saber mais, porque mostra muito o cenário que temos hoje, né, sobre essa questão de qualidade de dados e de gestão de qualidade de dados. Então, como vocês podem ver, ainda não está sendo muito realizada das empresas, né? Então, acho que agora a gente deve começar a fazer isso mais, porque é um dos pontos importantes também para a LGPD. E aí, explicando só um pouquinho mais sobre qualidade, que eu acho que é bacana, né? Que o primeiro ponto da qualidade é você capacitar as pessoas, né? Você mostrar para as pessoas que trabalhar com dados de qualidade é importante, centralizar os dados é importante, porque você vai ter ali uma fonte somente, né, de onde as pessoas vão conseguir acessar aquele dado e ter a informação mais atualizada possível. Ter também, né, os requisitos de qualidade. O que é um dado de qualidade? Um dado de qualidade, às vezes, para uma empresa é muito diferente do que é para outra, né? Um dado que seja sensível para uma pode não ser para outra. Então, essa definição de requisito também é um ponto importante. Ter o data profiling, né, que é a ideia também do mapeamento de dados, de você ter um inventário, saber quais são os dados que você tem, qual que é a estrutura, metadados, né, entendimento dos requisitos, isso também é importante para a LGPD em si, mas também para garantir a qualidade desses dados. Analisar métricas para poder, principalmente, identificar não conformidades, né? E tentar, no próximo passo, né, que é justamente corrigir esses dados que estão incorretos para você ter ali uma base confiável e uma base ali o mais exata possível, né? Essa que é a ideia aí quando a gente fala de garantia de qualidade de dados. Outro princípio aqui importante é a segurança, né, que inclusive é a área que eu trabalho bastante. E assim, quando a gente fala de segurança, principalmente aqui na LGPD, a gente está falando de boas práticas e também de medidas administrativas e medidas técnicas. Então, vocês vão perceber que não é somente ferramenta, não é somente, vamos colocar aqui essas ferramentas todas aqui que vai resolver o problema. Não, leva muito em consideração também as pessoas, né? Leva em consideração também a maturidade da empresa para lidar com incidentes, porque mesmo que você fale, nossa, estou com todas as ferramentas, tem um time de segurança gigante monitorando o tempo inteiro, ainda assim podem acontecer incidentes. E o que vai contar muito é como você lida com eles, se a empresa está madura o suficiente para poder lidar com esse incidente, para minimizar o impacto que ele pode causar na empresa. Tanto que eu até coloquei aqui um gráfico para mostrar, né, o quanto quais são os fatores que mais influenciam, né, em um cenário aí de violação de dados. E ter um time de resposta a incidentes preparado para lidar com incidentes ajuda muito a minimizar impactos, né, quando a gente está falando de vazamento de dados.
E um dos exemplos, até coloquei o link para vocês também, foi o que aconteceu com a Prudential. Eles tiveram um incidente aí de segurança, né? E aí, o que que eles fizeram? Eles resolveram o incidente, depois eles fizeram um comunicado, né? Demonstrando o que aconteceu com relação ao incidente e colocaram, né, tudo que foi feito assim, as ações de resposta a incidentes e principalmente o que foi feito para que esse incidente ele não volte a acontecer. Então, assim, virou um case gigante essa ação, né? O que seria algo negativo, na verdade, virou muito positivo, porque mostrou a maturidade da empresa em lidar com esse tipo de incidente, né? Então, ficou extremamente, né, positivo esse cenário que eles publicaram, né, com essa resposta a incidentes. E aí, pessoal, assim, não vou conseguir entrar muito, né, nas questões de segurança aqui, mas temos várias questões, né, várias medidas administrativas, técnicas, né, para poder trabalhar. Mas, porém, eu gostaria de, ao invés de falar de ferramentas, né, e formas de garantir segurança, mostrar uma metodologia que eu acho que é muito legal e que, inclusive, a gente adota aqui na Raro, que é a ideia da gente trabalhar a defesa em profundidade. Então, a gente começa a trabalhar a segurança em várias camadas, né? Então, a primeira aqui, que é de políticas e procedimentos de conscientização, a gente trabalha pessoas, a gente trabalha processos, a gente trabalha organização, justamente para que todo mundo que chega, inclusive, né, já saiba quais são os nossos controles de segurança, quais são os cuidados que a gente tem que ter, inclusive com os dados dos nossos clientes, né? São políticas que nós temos para proteger os dados dos nossos clientes, os dados da Raro. Então, todos esses pontos, né, a gente vai trabalhando em camadas, justamente para que a gente tenha várias formas, né? Se um controle falhar, o outro vai segurar e aí por diante. E aí tem dois pontos ali em cima que são extremamente importantes, que é a gestão de acesso, governança, compliance. Então, acho que quando a gente fala, né, de arquitetura de proteção de dados, quando a gente fala de defesa, né, de segurança, medidas técnicas e medidas administrativas, essa imagem mostra muito para mim o que pode ser uma estratégia que vai dar certo, tá? Que a gente vai trabalhando várias camadas. Eu deixei também o link para vocês, quem quiser, né, se aprofundar no assunto, tiver interesse também, se tiver dúvidas, pode perguntar. Temos também, né, o princípio de prevenção, onde a ideia é você prevenir, ou seja, você evitar que o incidente aconteça. Inclusive, um dos casos que ficaram mais famosos com relação à prevenção foi o da Cambridge Analytica, não sei se vocês já ouviram falar desse caso, né, que envolveu o Facebook. Então, teve aquela questão, né, que a Cambridge Analytica teve acesso a muitos dados e conseguiu fazer o perfil das pessoas e direcionar, né, fazer o marketing direcionado em algumas eleições. E aí, o que o Facebook teve a ver com isso, né? O ponto principal foi que eles tomaram essa multa por conta de prevenção. Ou seja, o Facebook não fez, na visão, né, do juiz, não fez tudo o que estava ao alcance deles para poder evitar que a Cambridge Analytica pudesse ter acesso a tantos dados assim indevidamente. Então, por isso que eles tomaram essa multa. E para quem quiser saber mais desse assunto, eu compartilho esse documentário incrível, né, que está na Netflix, que vai contar a história, né, do que aconteceu sobre Cambridge Analytica, Facebook e os impactos, né, dessa análise de dados, né, nas eleições de vários países, tá? Então, assim, esse documentário é fantástico, eu super recomendo. Dando continuidade aqui nos nossos princípios, nós temos também transparência, e esse aqui vocês vão ouvir bastante, tá? Porque é uma questão que está sendo muito discutida, que vai se traduzir em várias ações da organização, mas um deles é a política de privacidade, né? Deixar claro lá quais são os dados que são coletados, como eles são coletados, o que é feito com esses dados, né? Deixar ali muito claro, né, para o titular o que está sendo feito com os próprios dados. Outro princípio é a não discriminação, né, onde a ideia é a gente não coletar dados com o objetivo de discriminar. E um dos pontos, até coloquei como exemplo, é a China, né, um exemplo mais recente, assim, inclusive, que tem nesse documentário que passou no Fantástico, é relacionado a credit score. Então, eles coletam vários dados do comportamento das pessoas, né, comportamento de compra, comportamento nas redes sociais, e atribuem uma nota para aquela pessoa. E dependendo da sua nota, você pode ser proibido de entrar em alguns lugares e até de usar aeroportos, etc. Então,
é um impacto muito grande, né? E eu já vi algumas reportagens comentando que se você compra muitos jogos de videogame, você é classificado com a nota mais baixa porque você pode ser mais ocioso. E se você compra muita fralda, sua nota pode subir porque você é uma pessoa responsável. Então é muito nesse sentido, sabe? Esse tipo de avaliação. E aí causa muita estranheza, né? Claro, e também impacta a sua vida, de te impedir de ir em alguns lugares. E por fim, né, dos princípios, a gente tem prestação de contas, que a ideia é evidenciar, tá? Não vai adiantar falar, estamos em conformidade com a LGPD, tem que evidenciar mesmo. Então, tudo que vocês tiverem, né, para fazer relatórios, façam, né, evidência vai ser tudo aí para ajudar, se vocês tiverem que em algum momento, né, provar para o Ministério Público ou para a ANPD que vocês estão em conformidade com a LGPD. Falando rapidamente de bases legais, que são as nossas autorizações, né? Então, é o que te autoriza a coletar e tratar aquele dado. Não vai dar tempo da gente falar de todos, eu selecionei algumas, mas se tiver dúvida, vai jogando no chat ali que a gente conversa depois, tá? Então, a gente tem o primeiro que eu queria falar, é o consentimento, que inclusive é a mais frágil, porque vocês vão ver na parte de direitos que tem um direito que é a revogação do consentimento. Então, se você se basear no consentimento para coletar o dado, se a pessoa falar, não quero que você colete mais o meu dado, use o meu dado, você tem que apagar. Né? Então, essa parte aí de consentimento tem que tomar muito cuidado quando vai usar, porque tem essa fragilidade. Mas a ideia é que as empresas elas cumpram, né, o seu dever de informar com clareza, com transparência, para dar, né, ao seu titular a ideia de eles conseguirem decidir se eles vão compartilhar os dados ou não. E aí a gente tem muita dúvida, inclusive, né, como fazer uma boa política, como trabalhar esse consentimento. Então, isso vai ser muito, muito discutido internamente na organização. E um papel que é muito importante aqui nesse caso, né, e na parte de privacidade também no termo de privacidade, é o UX, porque você pode juntar o time de SI, o jurídico, para poder criar aquela política maravilhosa, né, de política de privacidade, mas quem vai falar a linguagem do seu usuário para poder entender, para ele entender é o UX. Então ele traduz aquela informação toda na forma que vai chegar no seu usuário e ele vai conseguir compreender aquela informação. Outra base legal importante também é a do legítimo interesse, que é a ideia do legítimo interesse da organização de usar aquele dado e a legítima expectativa do usuário. Então, se eu usar o dado dessa forma, o meu usuário está esperando isso ou não? Né? Qual que seria a percepção? É muito nesse sentido, essa base legal. Outra que interessante é a tutela da saúde, que é exclusivamente para a área da saúde mesmo, para os profissionais da saúde. E a ideia dessa tutela da saúde é pegar os dados que você pode utilizar, né, que são necessários para poder fazer algum tipo de procedimento. E é legal que tem vários dados sensíveis, né, na área da saúde, mas um deles é da confissão religiosa, e que eu fiquei pensando, né, mas por que isso seria um dado pessoal sensível, né? Que seria necessário coletar para a área da saúde. Aí me explicaram que tem alguns procedimentos que são realizados e que, dependendo da sua religião, não pode ser feito. E aí o pessoal começou a trazer ideias para não ter que coletar um dado pessoal sensível. Então, ao invés de ele perguntar qual é a sua religião, eles vão perguntar quais os procedimentos que você não pode fazer. Né? E aí você tem o seu objetivo final, que é entender o que pode ser feito e o que não pode, mas você não coleta um dado pessoal sensível. Então, isso foi uma jogada bem legal, né, para deixar de coletar alguma coisa que seria sensível. Proteção à vida, também para a área da saúde, então é muito focado na ideia de se você, sei lá, né, sofreu um acidente, foi de SAMU e aí não tem ninguém com você, os profissionais da saúde, eles estão autorizados por essa base legal, né, a pegar os seus pertences e procurar os seus dados, né, para poder saber quem é você, né, questões ali necessárias para fazer algum tipo de procedimento. Execução de contrato, essa base legal também é bem legal, bem bacana, porque a ideia dela é que você vai coletar aquele dado exclusivamente para fazer aquela execução do que está no contrato. Então, por exemplo, se você compra uma passagem daqui para o Canadá, e aí você vai fazer uma escala em São Paulo e outra companhia que vai continuar o trajeto. A companhia inicial que você comprou a passagem não precisa do seu consentimento para poder compartilhar os seus dados com a segunda companhia, porque para te entregar esse serviço, né, que foi levar você até o Canadá,
ela vai ter que utilizar essa outra companhia. E para você utilizar essa outra companhia, os seus dados têm que estar lá também. Então, essa, né, autorização para compartilhamento desse dado estaria aqui dentro da execução de contratos. Processo judicial é a ideia que você possa manter dados, né, se você tiver que entrar com um processo contra alguém, né, ou contra, né, algum dos seus titulares. Então, esse processo judicial e a obrigação legal são duas bases que vão ajudar muito quando, por exemplo, alguém falar assim, ah, não, eu quero que você exclua todos os meus dados. Não necessariamente você tem que excluir todos os dados, não é em todo caso que isso deve acontecer. Por quê? Imagina que essa pessoa está inadimplente na sua plataforma. E aí ela pede, exclui todos os meus dados. Aí você exclui. Não tem como você mais entrar com um processo para tentar receber o seu dinheiro, né? Então, essa base legal é justamente nesse sentido, né? Olha, eu não vou poder excluir os dados neste momento porque eu tenho essa pendência e posso entrar com um processo judicial. E no caso da obrigação legal, eu gosto de dar muito exemplo do RH. Então, se um colaborador vir e falar, olha, eu quero excluir todos os meus dados, né? Eu vou sair da empresa, quero excluir meus dados, o RH vai utilizar dessa base legal, que é a obrigação legal, para informar, né? Olha, a gente pode excluir os dados tais. Os dados tais aqui, a gente não pode excluir, porque a gente tem outras obrigações legais que são aplicáveis. Então, a gente tem outras obrigações que a gente tem que manter os dados por 5 anos, por 20 anos. Então, esses dados não podem ser excluídos. Tá? Essas duas bases legais podem ajudar bastante nesse sentido. E vocês só vão conseguir identificar isso com aquele primeiro passo que eu mostrei, né, que é o mapeamento de dados, e um outro que chama matriz de temporalidade, que é você identificar o tempo de retenção desses dados e obrigações legais. Né? Então, você vai ter esse tipo de análise já pronta para os dados que, de repente, o RH coleta, né, e outras áreas também coletam. E aí, gente, falando sobre direitos, né, eu não vou entrar neles, né, em cada um deles para poder a gente passar por um ponto que é até mais importante assim nesse sentido, que é como que a gente garante direitos, né? Porque o titular dos dados ele vai ter vários direitos, né, incluindo ali direito a acesso, direito à revogação de consentimento, mas como que eu, como empresa, vou gerenciar essas demandas? Então, hoje, se a empresa recebe essa demanda, primeiro, recebe por onde? Né? Tem esse contato disponível no site, né? Como que o titular do dado vai exercer o seu direito, né, com relação à proteção de dados? Beleza, vai ser por e-mail? Beleza, a empresa recebeu. Como é que ela garante que essa pessoa é ela mesma? Porque se eu não conseguir garantir isso, essa pessoa pedir os dados de volta e eu passar esses dados, se não for essa pessoa mesmo, eu estou causando um incidente de segurança. Então, eu tenho que ter essa forma de verificar se há uma solicitação válida. E aí, dentro da organização, tem que ter uma pessoa que vai gerenciar essas demandas e vai, inclusive, né, movimentar outros times que são necessários para garantir esse direito desse titular. E isso tudo tem que ser feito dentro de um prazo, que é 15 dias. Então, a garantia de direitos ela pode ser feita de forma manual, como essa que eu expliquei, né, que eu exemplifiquei, mas também de forma automatizada, porque de repente a sua demanda é alta dos titulares, né? E aí você não vai conseguir atender essa demanda dentro do prazo de 15 dias. Então você começa a automatizar e às vezes até deixar que o próprio titular consiga, né, baixar os seus próprios dados, atualizar seus dados, etc. Então esses pontos são necessários de serem discutidos porque eles são muito importantes. Sanções administrativas e responsabilidades, que é um outro ponto muito importante da lei, né? Que a gente tem advertência, né? Que é o primeiro nível ali das sanções, né? Que vai te passar ali o que você tem que fazer e prazo. Agora, tem multa simples, que é 2% do faturamento até 50 milhões de reais, só que por infração. Então, se você infringir a lei várias vezes, em vários pontos, né? Você vai ter essa multa para cada uma delas. Tem multa diária, né, publicização, mas o finalzinho ali é o que mais me assusta, que é justamente o bloqueio dos dados. Então, pensa, né, nas empresas de vocês, se tiver que bloquear os dados hoje, né, olha só o prejuízo que a gente vai ter, né, imagina uma fintech com dados bloqueados por conta de incidente de vazamento, né? Quantas pessoas, quantos titulares de dados não vão ficar prejudicados com esse tipo de sanção, né? Então, esse para mim, na verdade, até mais do que às vezes a multa, uma suspensão, uma exclusão da base de dados é muito crítico,
né? E pode acabar mesmo com a organização. E aí, gente, falando de papéis, só para dar uma organizada Nada aí, a parte né? da manhã e passaram de tarde. Ah, eu acho que alguém está com o balde aberto. Existe? Deixa eu ver se eu consigo dar um mute aqui. Acho que não. Se alguém conseguir, aí, obrigada. E aí, né, falando de papéis aqui, o que a gente tem? A gente tem o titular dos dados, né, que são as pessoas, somos nós, que compartilhamos dados com as empresas. Nós temos o encarregado de proteção de dados, né, que é o DPO, da Data Protection Officer, que a ideia é que ele seja o responsável por proteção de dados dentro da organização, né, e também a ponte entre o titular do dado e a empresa, e entre a empresa e a NPD. Então, se a NPD chamar para alguma coisa, quem vai responder vai ser o DPO, né, vai ser esse encarregado. Temos o controlador dos dados, que é a empresa que recebe inicialmente esses dados, né, para serem tratados. E essa empresa pode contratar outras empresas para poder fazerem outras coisas com esses dados. E essas empresas são chamadas de operadoras dos dados, né, e que podem ter suboperadores. Então, de repente, o operador pode ser algum fornecedor de cloud, né? Então, pode ser, então, ou então uma outra empresa que desenvolve algum produto, né, em nome do controlador, mas o ponto é que a responsabilidade, né, inicial é do controlador e, portanto, é esse controlador que define, né, como que os dados devem ser tratados pelo operador também. Né? Então, ele vai definir, olha, esses dados aqui estão sob as políticas tais, né? A base legal é essa e devem ser tratados dessa forma. Né? Então, essa é a ideia aqui do controlador, dessa definição e dessa responsabilidade inicial. E aí, gente, já caminhando para o finalzinho da apresentação, para a gente poder abrir para perguntas e para a gente discutir, se hoje, né, eu tivesse já aqui construir o avião em pleno voo, né? O que eu tenho que fazer? A LGPD já entra em vigor com sanções mês que vem, e agora, né? Claro que você vai ter que fazer a adequação da sua organização, mas eu gostaria de dar algumas dicas de alguns pontos que eu já acho que vão ser muito críticos, se vocês não tiverem, que é o DPO ou um time responsável por privacidade, né? Ter essa pessoa dentro da organização que vai estar olhando para esse tema. Definição de um comitê de privacidade, proteção de dados, né, que são pessoas que estão em vários times, justamente para ser, né, o braço do DPO dentro dos outros times, para poder trazer essa cultura, né, para as demais áreas. O contato, né, do DPO ou do time, né, responsável por essas demandas, que tem que estar lá na política de privacidade. É o contato através do qual o titular dos dados vai garantir os seus direitos. Definição do processo de garantia de direitos. Então, receber uma demanda, o que vocês vão fazer com ela? Né? Quem que vai gerenciar? Quem que vai tomar, né, a frente ali para poder mobilizar os demais times que são necessários e quem vai responder esse titular dos dados? Né? Então, o processo de garantia de direitos, inclusive, eu imagino que seja um dos pontos mais críticos e que vai trazer mais multas. Né? Porque algumas empresas, por exemplo, podem não estar já organizadas e pensando nesse assunto, e aí, quando tiver alguma demanda, vai ser pega de surpresa, né? Conscientização, extremamente importante, né? Trazer para os colaboradores a importância dessa lei, a importância desses processos, porque a questão de LGPD é a empresa inteira. Então, se uma área não comprou a ideia e não está trabalhando dentro dos processos de LGPD, ali você tem um risco e você pode tomar algum tipo de multa com base nisso. Então, a empresa inteira tem que estar alinhada com essa ideia, né, de que a questão de proteção de dados e privacidade é séria e que todo mundo tem que estar junto aí nesse barco. Resposta a incidentes, né, como eu falei, se tem um incidente e você sabe como lidar com ele, é um ganho muito grande, é muito, muito valioso, né, mostra a maturidade da organização. Criação da política de privacidade, e aí você inicia o planejamento da sua adequação. E para poder fazer essa adequação, eu trouxe aqui até uma metodologia, uma proposta, para quem ainda não começou, né, não sabe por onde começar, que a ideia são essas 6 etapas, né, onde a preparação e definição, você tem muito de conscientização, você tem muito de definição de times, do DPO, de quem que vai ser responsável, quais são os papéis, né, dentro desse tema. Temos aí a parte de investigação, que é onde a gente vai fazer o que a gente já conversou, né, de mapeamento de dados, de fluxo, de entendimento dos cenários, e aí já pula para o diagnóstico, que é onde você analisa risco. Então, você vai começar a fazer o gap análise, ou seja, para eu poder estar adequado à LGPD,
eu tenho que estar assim, mas hoje eu estou assim, o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? E esse chegar lá, né, pode ser priorizado também por área, por criticidade, né? Já pega as coisas mais críticas para resolver, para que você, né, diminua o risco da sua organização tomar algum tipo de sanção, né? Tem também a parte de solução estratégia, que é você bolar o plano de ação, que já vai cair na fase de implementação, que é a mão na massa, e que você precisa muito nessa implementação da primeira fase, que é a preparação. Essa é colocar todo mundo no mesmo barco, todo mundo entender o que é a LGPD, entender o que tem que ser feito, entender os motivos que isso tem que ser feito. Porque se você joga no time de alguém, né? Jogou no time lá que tem que ser feito isso, a pessoa vai falar, por quê? O que é isso, né? Por que eu tenho que fazer isso? Então, é muito essa junção, né, da conscientização com essa ideia do porquê que é importante e também com a cooperação do time, né, dos demais times, porque alguns outros times é que vão executar e, às vezes, não quem está analisando e quem está gerenciando esse projeto de adequação. E temos a última etapa, que é a verificação, que para mim é a mais difícil, que é justamente manter a adequação. Então, você está 100% adequado à LGPD. Vai entrar gente nova, vai entrar projeto novo, vão mudar processos, várias coisas novas vão acontecer. E isso é normal, isso faz parte do dia a dia, faz parte, né, do crescimento das empresas. E aí, né, como que a gente mantém essa cultura de privacidade? Como que a gente mantém esses processos rodando, né? E nesse ponto, os times de auditoria é que vão salvar, né? São eles aí que de repente vão puxar ali um ponto que não está indo muito bem, que tem que ser revisto, né, para poder manter ali a adequação e não perder o que já foi feito, né? Então, acho que é esse ponto ali que é um dos pontos mais difíceis, né, que é manter a adequação depois. Bom, gente, para a gente fechar, né, eu vou deixar mais algumas dicas para quem quiser se aprofundar, né, nesse tema. Eu acompanho muito esses podcasts, principalmente o da Docracia. Tem muito tema bacana, né, muita coisa atual. Então, é bem legal. E o Data Privacy Brasil, que é quem, né, faz o Datocracia, tem também o Observatório da Privacidade, onde eles fazem vários artigos, vários documentos, né, vários materiais que dão muito suporte para a gente, né? Então, é muito bacana. Livros, né, para quem também tiver interesse, alguns dos que eu já li, né, e que eu gostei bastante são esses, né, tanto da parte de privacidade de dados quanto da parte de segurança da informação, né, tem muita coisa bacana. E materiais, né? Tem o LGPD Acadêmico, que é uma turma que faz muito material sobre LGPD, inclusive tem materiais assim de comparação entre GDPR, LGPD, 27001, e aí faz uma análise legal para quem quer avaliar e se adequar a tudo isso, ver o que dá para aproveitar de um para o outro, né? Então tem muita coisa bacana nesse site. O The Hack, que é mais para notícias, né? Para trazer informação sobre segurança, sobre várias coisas bacanas também da área de TI, acho bem legal, e tem o Data Privacy Brasil, que é quem eu indico se vocês vão procurar algum curso específico de privacidade de dados, né? Eu fiz o meu curso lá e eles são fantásticos, né? Eu gosto bastante de lá também. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para poder compartilhar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. E aí agora eu vou ler algumas perguntas que eu já vi que apareceram aqui, mas se tiverem dúvidas também podem ir abrindo o áudio, tá? O Guilherme perguntou se vai poder ter acesso à gravação depois. Aí é com a Amanda, eu não sei. Sim, eu até respondi lá. Não sei se foi. Tá. Foi sim, eu que não vi. Mas aí depois a gente disponibiliza para todo mundo. Legal, show de bola. Pessoal, o podcast é bom, Skynet. Um dado pode ser excluído por completo, para sempre, independente da fonte de armazenamento, exemplo, banco de dados de empresas, funcionários, desligados, redes sociais. Então, Guilherme, pode, tá? Um dado pode ser excluído para sempre. Você pode ter lá políticas relacionadas à exclusão de dados, né? Que vai ter ali, se for, de repente, dados que estão físicos, né? Como já peguei alguns casos de áreas que tinham dados físicos em papel, que eram currículos de pessoas sempre, né? E aí tinha currículo lá de 20 anos atrás. Então, esse tipo de informação tem que ser tratada, né, a exclusão de uma forma. Se é de um HD externo, então tem outras formas de excluir.
Então, você vai ter que olhar muito qual que é o tipo, né, de dado que você tem que excluir e ver qual que é a melhor forma. Mas, sim, né, você pode excluir, aí só observar mesmo o que eu comentei de bases legais. Se você não precisa manter esse dado por conta de outras obrigações legais. Tá? Mas se você não usa o dado, se não tá, né, dentro de nenhuma finalidade e também não tem nenhuma base legal que você precise manter, aí você pode excluir sim. Ô, Samantha, desculpa. Oi, pode Uma falar. dúvida pensando nessa questão de exclusão de dados, e daí meio que uma problematização, não sei nem se você consegue me responder referente a isso, mas Aham. pensando nessa onda muito louca, né, de empresas tendo controle dos dados, assim, a gente não tem uma noção muito grande, e eu estou falando de grandes empresas mesmo, né, assim, né, Uhum. Google, Facebook e tudo mais, e serviços de nuvem. O que determina exatamente se a exclusão de um dado em nuvem é realmente excluído, né? Se ele não é, se ele sai realmente, se ele desaparece ou se ele é levado para alguma outra camada que a gente não tem visualização. Como funciona isso? Isso daí vai ser difícil da gente poder saber. Então, qual que é a premissa, né? Se você vai garantir um direito de exclusão de dados, você tem que ter, né, um fluxo de comunicação com o titular para poder, inclusive, falar com ele, olha, se eu excluir esse dado aqui, você não vai ter acesso mais à plataforma, por exemplo, se for nesse contexto, ou o que seja, né? A pessoa tem que dar o ok, porque a ideia é que seja uma ação irreversível, né? E dando o ok, você tem que manter, esse controlador dos dados, né, tem que informar e tem que dar a evidência, né, de que foi realmente excluído. Agora, se foi realmente excluído ou não, é difícil demais de saber, né? Se de repente eles não moveram, como você falou, para outras formas, né, de armazenamento. E aí, um ponto que é legal, né, de a gente identificar se de repente você pediu para poder excluir os dados e você receber qualquer coisa dessa empresa depois, aí você já pode ter a ideia de que, olha, não excluíram os meus dados de verdade ou não me falaram que algum dos dados tem que ser mantidos. Mas Perfeito. saber mesmo, não tem como. Entendi. É Legal. Obrigado. difícil. De nada. É, pergunta aqui do Matheus. Vi um site que o tempo máximo que uma empresa pode ter seus dados armazenados é de 2 anos. Vai depender, sabe, Matheus? Porque algumas empresas podem ter retenção maior por conta de outras obrigações legais, né? Tem obrigações legais de departamento pessoal que precisa manter dado por 20 anos, outras por 5 anos, né? Então, isso vai depender muito de outras legislações. Mas se não é um dado que deve ser mantido por conta, né, de outras legislações, a empresa pode definir, por exemplo, 1 ano, 2 anos, né? Algumas áreas, né, algumas empresas que têm área de RH, por exemplo, vou fazer um banco de talentos. Geralmente, eles estão colocando a retenção de dados para um banco de talentos de 6 meses. Então, 6 meses, se você não for chamar de novo, aquele dado vai ser excluído, e se você participar do processo, tem que mandar de novo. Então, aí vai variar muito, tá? O Fabrício perguntou, digitalmente temos algum sistema de certificado digital para saber quando alguém aceitou os termos de LGPD de algum programa? Como podemos nos precaver de forma digital de usuários podem falar que não aceitaram os termos? Ah, legal. Esse daqui, Fabrício, a ideia é que você tenha alguma forma mesmo de garantir que aceitou os termos, né? E aí, assim, a melhor forma é você ter algum tipo de registro, né, armazenado. Então, um tipo de log mesmo de auditoria. Então, você tem lá o usuário tal, aceitou o termo tal, da data tal e no horário tal. Né, é o que você vai conseguir ter aí de registro. E, inclusive, tem algumas empresas que fazem até o envio de um e-mail para aquela pessoa, tipo, olha, você aceitou essa política. Porque tem empresas que têm várias versões de várias políticas deles. Né? Minha Então, dúvida é mais no sentido assim, a pessoa fala de má fé, fala, eu não aceitei os termos. Isso não estava no site, isso não estava na plataforma, você alterou no meio do caminho, eu não aceitei essa linha. Essa linha pequena, minúscula, eu não li. Será que tem alguma forma assim, que a pessoa fala, não, a empresa está fabricando esse dado de aceite, de evitar esse tipo de situação? Ah, sim. Seria mesmo o registro de log e você ter políticas de controle de acesso aos logs e também evitar que esses logs sejam alterados.
né? Essa seria a ideia para você dar confiabilidade nesses registros. E com relação à versão, sim, você pode mandar, por exemplo, a versão para esse titular do dado, né, de qual foi qual que está, né, vigorando aí a versão do termo. Mas eu não acho que não vai acontecer isso não, viu, Fabrício? Eu acho que vai sim. E para a empresa se resguardar ainda mais, pode ser uma boa ideia trazer essa ideia de boa-fé da organização. Então, por exemplo, nos termos de privacidade, você pode colocar, ao invés de um texto, você pode ir colocando algumas imagens, vídeos, algumas outras coisas, né, para que facilite, né, para o titular do dado ler aquilo, e você pode destacar pontos principais. Então, assim, tem várias formas de você fazer, pensando no titular do dado, e que vai mostrar a boa-fé da empresa em ter transparência, em mostrar aquilo. Então, já vai contar ao seu favor. Entendi, obrigado. De nada. Eu tenho uma pergunta, Samantha. Pode ficar à Não vontade. esses grandes bancos de dados, mas esses pequenos bancos de dados que não têm controle nenhum, que a gente passa informações diariamente. Eu falo assim, no meu prédio, você vai entrar no meu prédio, eles tiram cópia do teu documento, tiram foto sua, acessam todos os seus dados, né? E isso vai para uma central de bancos de dados da empresa de segurança. E você não tem nenhum aceite nisso, e isso também acaba ficando de forma assim, para sempre, né? Porque você não Sim. sabe exatamente tudo que foi copiado, né? Sim, E isso exatamente. também, eu acredito que, assim, também deveria ter um aceite ou ter um tempo, né? Ah, é uma visita, então, enquanto durar essa visita, eu vou ficar com esses dados, ou por 6 meses, 3 meses, e depois ser deletado. Eu volto daqui 6 meses, eu preciso fazer o cadastro novamente. Eu não sei se seria mais ou menos isso também. Porque Isso, eu estou de acordo com hoje em você. dia você não tem mais controle, que nem assim, eu particularmente, na minha casa, todas as compras, tudo que é feito de acesso é feito com o meu nome, com o meu CPF, eu não deixo meus filhos adolescentes acessarem nada, meu marido, inclusive, porque os meus dados já estão perdidos na rede, eu não tenho mais controle de nada, como você falou. Você nunca sabe mesmo, você pedindo para deletar, se realmente isso vai deletado, né? Sim. Mas, mesmo assim, se meu filho quer entrar na casa do amigo, ele precisa apresentar os dados dele, documento. Na escola, o colégio tem acesso a todos os dados, histórico, todas as informações dele, inclusive informações médicas, até porque a gente fornece isso para os colégios. Então, essa política também deve, eu não sei se a abrangência da lei é total nesse sentido, Sim. mas de a gente também questionar as empresas, o consultório médico, o médico que tem todas essas informações também, os planos de saúde, porque eles usam essas informações também para mensurar se você é, entre aspas, um cliente bom, Com porque não risco alto, usa, talvez, né? ou ruim, porque você vai às consultas e faz exames, entendeu? Sim. Ou seja, você dá ou não despesa. Então, Exato. são informações que te prejudicam, se você for pensar. Exato. Você tocou num assunto muito legal, porque eu lembrei de farmácia, né? Com esse caso da Drogazil e tudo mais. Imagina só, se a farmácia, por exemplo, né, vaza dados ali da farmácia, e aí tudo que você compra naquela farmácia está ali, e aí imagina se uma empresa de seguro de vida tem acesso a esses dados. Essa empresa vai saber já qual que é o risco que você tem diretamente. Eles Sabe ali, têm olha, acesso. Tanto pois tem porque eles fazem convênio com as farmácias, eles perguntam, você tem plano de saúde? Por quê? Porque se você tiver o plano de saúde, a gente consegue desconto. Daí ele coloca o seu nome lá, a tua identificação, e você, querendo um desconto no medicamento, para obter essa vantagem, você tem que... O plano de saúde sabe onde você consome e o que você consome. Isso, e aí acaba calculando o seu risco, né, ali dentro nesse contexto, né, das suas compras e tudo Sim, mais. justamente isso.
Exatamente. Mas a primeira pergunta que você fez é se ela é abrangente para qualquer, né, empresa, sim, tá? Se é uma empresa que vai tratar dados pessoais, então ela está assim, né, assim, a lei pode ser aplicada. E essa questão que você comentou do seu prédio, eu acho que a ideia seria muito essa de retenção. Porque se é uma política de segurança deles, tem que ver primeiro a proporcionalidade, né? Se de repente não está coletando mais dados do que é necessário de fato. Primeira coisa. Segunda coisa essa daí poderia, por exemplo, né, cair na execução de contrato ou então num legítimo interesse, porque a gente precisa ali daquele dado por motivos de segurança, que é uma finalidade legítima, para poder permitir a sua entrada. Mas isso não dá, né, a permissão de manter esses dados por mais tempo do que seria o necessário, né, para sempre, no caso, porque não tem nem tempo de retenção definida. Então, eu acho que é muito nessa linha, né, do que você comentou. E eu acho, assim, que as empresas elas vão começar, né, a compreender a necessidade de fazer essas mudanças, essas adaptações, né, à medida que a NPD também começar com as questões de conscientização, porque ainda está muito no início, né, mas eu acho que à medida que for fazendo esse tipo de conscientização, vai acabar chegando aí também, e as escolas também, inclusive, uma das minhas primas é professora, e aí ela já me procurou, mas que negócio é esse de LGPD, de dados pessoais das crianças? Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Aí, então, assim, já está tendo essa mudança de cultura, sabe? O que é positivo, né? Eu tive cair aqui um pouco, mas eu vou relatar alguma coisa que tem a ver, que a gente Claro. também está estudando como vai fazer isso. Eu já pedi para minha esposa realmente cair no estudo sobre isso. Para vocês terem uma ideia, aqui, eu e minha esposa, nós somos donos de uma loja de moda praia íntima, fitness e sex shop. E aí você fala, mas o que tem a ver? Por que você está falando isso, Rodrigo? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Mulher, quando entra lá na loja, o que não falta é papo. E o que sai de lá de assuntos, a gente realmente são coisas complicadas. E a gente definiu que nós não vamos utilizar mais, por exemplo, o WhatsApp para comunicação com os clientes. Por quê? Porque o que se passa de informação, que se pede, e de produtos, de comercialização, ou que se manda entregar em algum determinado local, a informação, se ela é verídica ou não, por que está pedindo isso. Às vezes já aconteceu o caso da pessoa pedir fazer um certo pedido, a gente entregar, aí logo em seguida chegar uma pergunta. Mas por que eu pedi esse produto? Peraí, você pediu e está perguntando por que você pediu? Na verdade, era o marido que estava perguntando, era um caso de traição, e aí é um caso que toda a questão de dados, de informações que estavam sendo compartilhadas, e que, né, todo o ambiente do grupo ali do WhatsApp e tudo mais, pessoas poderiam ter acesso. E aí isso daí a gente procurou com questão do advogado e tal, e a gente foi orientado a não utilizar. A gente tem outro canal de comunicação para que não fique, meio que fique anonimamente, mas ao mesmo tempo legítimo. Legal, porque essa questão... Não, pode continuar. É muito complicado, porque a gente se viu ali mas a pessoa sabe muito bem o que aconteceu e ela conseguiu provar que estava acontecendo algo, aí foi para a área judicial, envolveu muita coisa complicada no meio disso. Sim. Essa questão de uso do WhatsApp, inclusive, é um outro desafio grande, né? Que é dados da organização, né, e das pessoas com quem você lida estarem no equipamento, no dispositivo pessoal, né, no WhatsApp pessoal, ou então corporativo também, né, que tem um pouquinho mais de controle, mas acaba sendo um dispositivo que está diretamente com a pessoa. Inclusive, com o WhatsApp, está tendo muito golpe, né? O que está sempre sendo falado. Só que um dos golpes que estão acontecendo bastante é de tentar roubar, né, o contato de pessoas específicas, porque essa pessoa, né, tem contatos que são valiosos. Por exemplo, eu tenho aqui o fulano da empresa tal,
Então, através do meu contato que fosse né, roubado lá no WhatsApp, eu poderia fingir que sou a Samantha para conversar com a pessoa que é do cliente tal, porque eu posso colocar tentar um ataque de phishing mais direcionado, sabe? Então, essa questão de WhatsApp tem que ser bastante cuidadoso, assim, né? Porque traz riscos bem grandes, realmente. Foi, com certeza. Boa. Isso aí a gente teve que pensar, sentar bastante, conversar, deixar bem claro, né, para todo mundo por que não estava utilizando. E as formas, né, que devem seguir nos processos, é isso mesmo. Sim, a Boa. gente trabalha com certos tipos de produtos de N coisas. Então, não é qualquer coisa que a gente pode mandar ou conversar. Boa. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem ficar à vontade aí para perguntar. Eu tenho uma dúvida. Hum. É o seguinte, no caso de aplicativos não muito confiáveis ou de índole duvidosa, como o caso do WhatsApp GB, por exemplo, quem utiliza, esses aplicativos também têm obrigações com a LGPD? A pessoa pode recorrer caso ela veja tipo, vazamento de dados nesses aplicativos, o Torrent, por exemplo. Boa pergunta. O que acontece? Na LGPD tem um termo que chama extraterritorialidade, que a ideia é que se a empresa está no Brasil, né, e coleta dados de pessoas aqui do Brasil, ela está sujeita à LGPD, mas também empresas de fora que coletam dados de pessoas no Brasil, né? Então, essas aí também entrariam. É um caso, por exemplo, do Banco Santander, que, se eu não me engano, ele é espanhol. Então, ele tem a sua base lá, coleta dados lá, mas eles também têm aqui, e também coletam dados aqui. Então, eles também, por mais que seja uma empresa de outro país, também tem a sua operação aqui. Então, eles também estão sujeitos à LGPD. Agora, né, questões aí de torrent e tudo mais, provar isso, né, de que realmente foi um dado de pessoa aqui do Brasil para você conseguir, né, mover algum tipo de ação, é um bocadinho difícil, mas na teoria aqui da lei, sim, né? Se coleta dados de pessoas do Brasil, sim, tá sujeita à LGPD. Assim como tem uma discussão muito grande, né, de repente a empresa está aqui no Brasil, mas armazena dados nos Estados Unidos, né, em nuvem. E aí tem um recurso, né, no provedor de nuvem que só tem lá nos Estados Unidos, ou então é mais barato lá. E aí você move os dados para alguma estrutura que esteja fora do Brasil. Isso é um pouco mais complicado, porque você, além de estar sujeito à LGPD, né, a legislação brasileira, porque você está coletando dados de pessoas aqui no Brasil, você também está sujeito às legislações do país que você está armazenando dados, né? Então, por exemplo, se você armazena de repente lá na União Europeia, você pode ter que, né, estar, né, em adequado, né, com a GDPR e outras legislações que tem várias, né? Então, e ainda vem a Convenção de Budapeste, que eu vou dar uma olhada também, sugiro para quem for olhar também, olhe que é uma convenção internacional, né, de proteção de dados, tem muitas coisas lá sendo discutidas, e o Brasil tem aí em torno de 3 anos para poder decidir se vai entrar ou não. Então, tem várias coisas sendo discutidas, sabe? Então, mas nesse caso que você perguntou dos dados no Brasil, eles também estarão sujeitos à LGPD.